O cara não tem um minuto de sossego, não consigo nem me organizar direito e já toca o aplicativo. Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira. Terça foi ontem. Quarta-feira, 12 de maio. Ah, tô todo atravessado. 12 de maio. Sim, um clima como esse parece maio, né? Clima chuvoso de outono, temperatura tá alta a temperatura. Deve estar perto dos 30 graus ainda. Deixa eu ver no carro. Deixa eu inventar pra vocês aqui a temperatura de hoje. 25 graus. Maio não tá 25 graus. Maio tá menos. Mas enfim, 12 de fevereiro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 32 minutos. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, a importância de saber o lado par e o lado ímpar das ruas barra avenidas, barra estradas. Nunca, a maioria das vezes, a maioria do pessoal passa, não dá bola, não dá nenhum tipo de importância para essa informação, que ela pode ser compensadora em certas situações. Agora estou indo buscar na Avenida Rodrigues da Fonseca, a primeira viagem, 18 pilinhas ali para a Avenida João Pessoa, no bairro do Bonfim, lado par. E pela posição do mapa, para quem conhece a região, a Rodrigues da Fonseca ela termina numa rótula com a Monte Cristo, com a Cristiano Kramer e com a Avenida Belém Velho. É uma região bem movimentada. E o lado par dessa avenida é no sentido centro, né? Porque as ruas começam perto do rio ou perto do centro e o lado ímpar está sempre no lado direito do início das ruas. Fica a dica aí. Por que eu tô falando tudo isso? O Waze está me mandando fazer esse trajeto aqui, ó. Cheguei. Só que quando eu chegar lá, eu vou ter que pegar do lado esquerdo. E é bem justamente numa rótula, que é uma confusão. Só que eu tenho uma alternativa muito mais fácil e muito mais rápida do que fazer isso. É seguir pela Passuelo e dobrar direito naquela última ruazinha lá, e daí eu já caio pifado justamente no ponto que eu tenho que embarcar o passageiro. Sacou ou não sacou? Eu me preocupo com isso. E eu tenho certeza que eu ganho muitos segundos ao longo de um dia me preocupando com esse tipo de informação. Hashtag fica a dica. Dito isto, então vão lá, já em movimento, chuvoso, 25 graus. Choveu à noite, choveu de manhã, agora deu uma diminuída, choveu um pouco mais forte quando eu levantei. Tava batendo água quando eu levantei, na verdade. Mas agora já deu uma amenizada. O carro tá todo pipocado. Sabe quando gruda poeira e fica todo manchado? É assim que ele tá. Se a chuva não vier mais forte, vai parecer um dálmata no final do dia. Aqui é a rua que eu falei, em vez de ir reto pela Vicente Monteja e pegar toda aquela tranqueira lá, eu vou pegar a Passuelo, que é a João Passuelo, que é essa via lateral paralela à esquerda, e eu saio pifado na cara do gol com a Tatiana. E já ganho ali, sei lá, que seja uns 5 segundos, né? Claro, a Tatiana pode chegar e me roubar todos esses segundos se ela não estiver pronta me esperando, disposta e cheirosa na pista, né? Mas a minha parte estou fazendo. Então vou lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Você internet, não sei se é comigo, se é com a região. Não, SMS funciona essa internet, né? Enfim, paguei a moça aqui na João Pessoa, daí não consegui, aliás, consegui finalizar, mas não carregou nada, nem o valor da corrida até agora. Daí eu vim aqui, precisa aproveitar que estamos sem corrida, já vamos abastecer aqui na Ipiranga, no posto VIP. Saí da João Pessoa em direção a Ipiranga, pensei que ia trocar de antena, qualquer coisa parecida, e o assunto se resolveria. Cheguei para abastecer, fui gerar meu código VIP, o aplicativo não carregou porque está sem internet. 4G mais, troquei de antena, agora já foi. Bem agora foi, bem agora. Enfim, deve ser a antena dessa região aqui que deve estar fora, a antena da Claro no caso. Ó, já tocou, 15 pila pra onde? José Maria Escrivá. Agora tu veio no meio, vamos dar ali pra cima dele de ferro nelas. Não
sei se qual que tá sendo o pior horário ultimamente. Esse horário entre meio-dia e 1, ou essa aqui até dá pra fazer, mas tenho preguiça. Ou se depois das 8 da noite, né? Ultimamente o que tá acontecendo nesse horário tá... Vou deixar a moça lá então, lá no Rossi. Daí fiquei esperando ali uns 4, 5 minutos só de Comfort, desliguei o X, tocou na frente, no mesmo prédio. 2 minutos, cancelado com sucesso. Veio a passageira, esse aqui, ó, 17 pilas pra Manuel Elias. 10 quilômetros não. Essa até que era boa de fazer nesse horário. Manuel Elias vem direto, praticamente. Mas eu não sei onde tem que buscar, só dizer Avenida Ipiranga, deve ser na PUC. Eu tô aqui em frente agora, Chevrolet Esponqueado, eu acho. Exatamente, na Ipiranga. Daí a moça não apareceu, porque eu tava na frente do prédio, tô no próprio prédio, mas é uma viagem de merda, eu peguei buscar 3.2 km. Com a esperança que ela estivesse descendo, aquela coisa toda. Não desceu e tal. Passou 2 minutos, eu cancelei, e ela apareceu depois de uns 40 segundos, ela ainda tava ali. Paulino Teixeira buscando a Felizardo, 7 pilas, 3.4 km, ainda não me move. Daí depois ainda expliquei pra ela assim, olha, não sei o que aconteceu aí, eu tô aqui esperando, tu não aparece e tal. Não dá satisfação, mandei 3 mensagens, tu não leu. Ah, é porque não sei o que, tava muito rápido, muito rápido. Ah, então tá, eu sei. Não, também não, vou buscar 2.8 km. A culpa é minha, eu falei pra ela. Daí ficou naquela discussão, sabe, feia, sem graça, e, né? Daí trocou pra buscar no Parque Esportivo da PUC de Comfort de 17 pila ali pra Vila Ipiranga, João Simplício. A senhora mandou mensagem, estou com cadeirante, então estou ok, sem problemas. Eu cheguei ali, na frente do Parque Esportivo, ela estava na parte interna do estacionamento, na contramão, assim, que não tem como entrar. Cadeirante, cadeirinha roda, né? Não tem dificuldade de andar 50 metros, né? Na minha cabeça. É só carregar a cadeira. Isso não é problema, né? Daí depois de quase 2 minutos, mandei um monte de mensagem, printei e coloquei lá no Instagram. Ela queria que eu acessasse contramão o estacionamento. Mandou mensagem, não, mas é só entrar aqui pra embarcar que é rápido. Não, é contramão, não dá. Eu não posso entrar contramão. Mesmo que seja no acesso do estacionamento. No caso, ela estava na saída do estacionamento da PUC, entendeu? O que eu deveria fazer, no caso dela, é ter entrado lá na entrada, que é quase 1 quilômetro depois, feito a volta por dentro do hospital, e depois feito todo o retorno para pegar ela ali. Só que ela tinha que caminhar 50 metros, é exagero da minha parte. 25 metros talvez, 30 metros. Campos do Vale, 16 pila, também não. Mas não, ficou discutindo comigo, querendo que eu entrasse na contramão. Não vou fazer. E agora eu tô aqui. Já se perdi acho que uns 20 minutos depois que eu finalizei a última corrida. Era 11h32, meio-dia e 32, exatamente. Agora são 12h47. Então foram quantos? 15 minutos que eu não fiz porra nenhuma. Recusei algumas até que dava pra encarar nesse momento. Que nessa 17 pilas lá pra Manuel Elias eu deveria ter pego essa corrida. Já me arrependi. Ó, outra de 17 para Manuel Bandeira, Jardim Itu, show de bola. Buscar 9 minutos na Dona Veva, deve ser o Jean. Dona Veva deve ser o Jean, 4.2 km pra buscar. Esse horário tá pior de todos, eu acho, sabe? Eu acho que tem bastante corrida e tem pouco motorista disponível. E não tem dinâmico, daí fica nessa briguinha, né? Não faço, recuso. E passo raiva, daí chega lá e daí 2 maçanetas na sequência, uma depois da outra. A primeira eu deveria ter feito, eu já me arrependi também. Otávio Dutra, ok, 6 km pra buscar 2.4 na Ipiranga, deve ser lá na PUC, não vou fazer retorno pra buscar. Quero pegar aqui, ó. Tem tudo isso, né? Eu tenho pavor de fazer retorno pra buscar passageiro. Tem que valer muito a pena. Dona Inocência aqui na frente pra Furriel. Show de bola, 12h50, viagem de 10 minutos, 5 km. Agora tu veio. Tem coisas que vocês melhor nem saberem que eu falei.
em escutarem o que eu falei. Fiz um take emocionante agora, por último, enquanto eu buscava a Maria Eugênia, de quase 3 minutos. Pensei até que ia fazer um reels daquilo ali, colocar no Instagram e ser preso depois por autoridades do Ministério Público Federal. Daí quando fui ver, a gravação foi interrompida, porque a porra do meu cabo do celular não serve para mais nada. Praticamente nada. Então tô vindo aqui, finalizando a Furriel, a viagem da moça. O que eu falei, nunca saberemos. Já me arrependi. Ou fiquei feliz da vida de saber que nada foi registrado. Porque mesmo me arrependendo, eu sempre posto as coisas. Porque eu sou um idiota, às vezes. Falo umas merda, sei que falei merda, vejo que falei merda e mesmo assim vou lá e coloco no ar. Enfim, vim aqui no posto do Borba, que eu sei que aqui já vi algumas vezes que tem uns cabos ali pra vender e tal. Não foi aqui que eu comprei esse aqui, essa porcaria. Da outra vez, foi num outro posto que eu já nem lembro, um posto sim, não lembro aonde. Acho que lá na Sertório, se não me engano. E vamos ver se consigo resolver essa questão. O que acontece é que esse cabo é uma merda, é um genérico. O cabo do celular que eu tô falando, esse aqui, ó. Que eu comprei outro dia, porque o meu original pediu arrego. Eu tinha 10 anos. Ele não é nem original desse celular, era original da minha antiga câmera Motorola, que também já deu pau há muito tempo, senão. Motorola, câmera GoPro. Enfim, né, vou resolver essa questão, porque tá difícil de navegar. Não que eu não consiga navegar sem o Waze, mas escutar Spotify, por exemplo. Toda hora que eu passo numa pedra, ele se conecta ali, a música corta, depois reinicia, ele fica uma coisa chata, constrangedora, o passageiro não entende o que está acontecendo, acha que o carro vai explodir a qualquer momento e nunca sabe o que passa na cabeça dessa gente, né? Então, deixa eu resolver essa questão, daqui a pouco a gente volta. Feito, deixa eu só guardar a notinha, uma pequena fortuna, 70 pila. Só que esse que não funcionou dessa vez, eu paguei 40 da outra vez. Cala a boca, Rafinha, eu preciso falar com os guris, não posso ter rádio, senão corta. Esse que não funcionou, que me durou 2, 3 meses, eu paguei 40. Aqui, esse aqui parece que, esse que eu comprei só parece, né? Ser melhor. Até porque a marca 2Go, eu acho, ou i2Go, sei lá, a moça disse que tem garantia de 3 meses. 3 meses. Eu até vou guardar essa caixinha aqui até ter certeza que o negócio funciona. Enfim. Parece ser bem mais resistente. Já na mão assim parece ser bem melhor mesmo. Tem um ziplock aqui, uma borrachinha aqui, que eu vou ter que tirar fora, não tem que ficar com o negócio pendurado. Aqui, vou guardar dentro dessa caixinha. Parece ser bem melhor mesmo. Não sei. O outro parecia ser bom também e não durou porra nenhuma, né? Vou conectar aqui no carro. O problema é tirar essas curvas desses cabos cansados, né? Depois fica tudo batendo na minha mão aqui. Eu tenho um ranço com essas coisas. Não sei se você sabe, mas eu sou um chato pra caralho. Pensa num velho chato. Um velho chato pra caralho, cheio de mania. Não sei se já perceberam isso. Sou eu. Vai ficar tudo pendurado em cima de mim isso aqui. Tem que me acostumar. Parece que conectou, né? Agora vamos ver. Vou guardar esse antigo aqui. E pelo menos para carregamento eu tenho um cabo, né? Não preciso colocar essas porras. Pelo menos para carregamento eu tenho um cabo reserva. Não dá para ficar rodando com ele, esse é o problema. Porque ele tava com contato. Cada vez que eu pegava uma pedra, um paralelepípedo ou qualquer coisa no asfalto, no chão, ele desconectava. Deixar guardadinho aqui. E esse cabo aqui eu vou ter que me acostumar com ele. Mas enfim, a gente acostuma. Isso aí faz parte do processo. E não sei como é que eu vou resolver essa questão aqui, mas a gente se vira. E ultimamente até pra gravar, cada vez que eu virava o celular assim, fazia esse movimento que eu faço aqui toda hora,
na hora que o vírus grava e tal, muitas vezes ele desconectava. Só nesse movimentinho, não precisava nem passar em pedra. Tá, deixa eu ligar o aplicativo, porque são 1h10 e preciso trabalhar. Mais uma, não apareceu. Cagou pra mim, porque eu tava perto. E já chegou um novo colega atrás de mim aqui, ó. E ela ainda não apareceu. Já cancelei faz uns 2 minutos, depois de ter esperado uns 2 minutos aqui na Ipiranga, quase com o Antônio de Carvalho. E a corrida dela voltou pra mim. A corrida daqui da Ipiranga pro Bourbon Ipiranga, 12 pila. Ela só mandou uma mensagem: estou chegando. E não chegou. E o meu colega, eu acho que é o colega, né? Não posso ter certeza, não perguntei pra ele. É um Onix Plus preto, um nego velho, bem limpinho por sinal, que tá aqui, pistoleta ligada atrás de mim. 15 pilas pra onde? Nilo Peçanha. Peguei coisa melhor que tu, meu amigo. Peguei corrida melhor que tu, ó. Tu vai com essa mala aí agora. Eu vou pra Nilo, tu vai pro Bourbon. 15 pila. Agora falando sério. Tudo bem, então como uma corrida melhor, mas não era isso que eu queria registrar. Que falta de respeito dessa mina, né? Que bom que eu não registrei nem na minha cabeça o nome dela. Mas me deixou esperando e muito provavelmente tá deixando meu colega esperando ali também. É uma falta de respeito, né? Puta que pariu. Mas pra minha sorte ou não, tocou uma corrida que essa eu vou esperar 17 minutos se for o caso, só pro destino, que é pra vir no Nilo Peçanha. O dia de hoje tá uma merda, não tá calor, não tá chovendo mais. Então os argumentos para o pessoal pedir Uber por qualquer motivo acabaram, né? Lembrando, segunda e terça foi acima da média, assim como quinta e sexta da semana passada. Sábado também foi bom. Esse domingo também foi bom. E muito pelo calor. Muito pelo calor. Mas hoje parece que a realidade voltou. Estamos em fevereiro, né? Estamos em fevereiro. Não tá chovendo. Não tá calorão. Então tá tudo certo. E nada resolvido. Tem que achar a corrida e se posicionar direitinho. Pelo jeito a meta hoje não vai vir. Ou pelo menos não no tempo que eu gostaria, né? Não no tempo que eu gostaria. Vou pegar agora então passageiro aqui que eu vi que é moça. Eu acho que é Marina. Luísa. Marina foi a anterior. Eu trouxe aqui pro Intercap. Tô aqui no Intercap, bairro Intercap. Pegar na Avenida Elias Cirne Lima a Luísa pra levar por... Não é Guatemi, é Nilo Peçanha. Eu não vi o número. Mas enfim, na volta de Guatemi, né? Por 15 pila de Comfort, agora são 13h38. Depois, até agora, faz uns 15 minutos que eu coloquei o cabo, que eu tô fazendo essa volta já. E tá perfeito. Não deu nenhum tipo de contato. Coisa que vem acontecendo a cada buraco com o cabo anterior. Achei que esse Fusion é um Focus, na verdade um Focus. Ia me bater. Tô aqui estacionado na Nilo Peçanha, em frente a uma loja de tintas, número... Aqui, a uma quadra da Teixeira Mendes, sentido bairro. Já faz uns 6, 7, 8 minutos depois que eu deixei a moça numa clínica veterinária aqui atrás. E dizia uma placa, dizia assim, ó: diferentemente dessa que vocês estão vendo agora, atrás de mim tem uma placa que diz: proibido estacionar, segunda a sexta, das 16 às 20. Eu olhei 14 horas, então vamos ficar aqui até tocar. E tá tocando um monte de coisa de merda. E eu não tô nem um pouquinho afim de fazer essas merdas. Ele tocou um Tururu 20 pilas pra pegar lá em cima na Vila Jardim, na Aldrovan do Leão, pra General Portinho. Tocou 20 pilas, pá! Tururu, né? Já deve ter parada, mas vamos garantir, vamos aceitar essa corrida primeiro, depois a gente vê. Todas as solicitações já foram atendidas. Perdi, né? E olha que eu fui rápido. Se passou uns 3 minutos depois, tocou 18 pila General Portinho, pá! A mesma. O motorista anterior deve ter cancelado, sei lá. Ou o estagiário viu, ó, estão aceitando, tô oferecendo muito, vou oferecer menos.
Todas as solicitações estão atendidas. Enfim, isso foi o que tocou de bom. Eu nem consegui descobrir se tinha parado ou não, e nem quanto tempo a corrida é. Eu só vi valor e destino e puf, né? Tururu, pra ficar bem claro. É assim que tá. Quando esse tururu tu não pega sendo rápido, é porque tá faltando corrida. Na verdade não tá faltando corrida. Faltando vergonha na cara do estagiário. Porque enquanto tô falando com vocês agora, não parou de aparecer tururu ali. Só que não dá pra fazer nada. Ó, mais uma de 5,88. Que eu nem vejo mais pra onde é. A 5,88 ela é boa quando tu tá em movimento, indo deixar um passageiro e toca pra tu buscar menos de 300 metros, digamos assim. A mesma quadra. De preferência no mesmo prédio. E a viagem tem menos de 1 km. Nessa circunstância, ela é a melhor corrida que existe. Tu faz 6 pila em menos de 1 km. Melhor relação que existe. Agora tu tá parado. Sair, te movimentar para buscar 1, 2, 3, 5 minutos para fazer mais uma viagem que seja de 3 minutos, já não valeu mais a pena, né? Tem que ser assim. Tu tá chegando no Iguatemi, tu com 5,88 para tu pegar e largar na João Beruti, por exemplo. Show de bola. Só embarca, larga uma para pegar outra e vai embora. Aí vale a pena. Agora se movimentar, não, negativo. Porque na maioria das vezes essas corridas de 5,88 o estagiário oferece um pouquinho mais, oferece 6,54, 7,17, né? Às vezes até mais, inclusive. Quando tá oferecendo 5,88 é tipo, é pra tá tirando do... Ai não, são 2,05 recém, eu já tô desse jeito. Fiz R$75 em 1 hora, 2 horas e meia de trabalho, 2 horas e meia, R$75. Quanto que dá isso? Menos de R$30 por hora, certo, né? 5 corridas. E nada mais. Hoje vai ser punk. Hoje eu vou chegar às 10 horas da noite com 300 pila. Nesse ritmo. Hoje tem jogo do Inter, por sinal, às 10 horas da noite. Eu tenho que me organizar para não pegar a tranqueira na hora de ir embora. Ou eu vou bem antes, ou eu vou pela cavalgada ali pelas 9h30, 10 horas. Ou eu vou depois, né? Durante o jogo, no caso. Que loucura. Eu vou pegar o primeiro tururu que aparecer. Depois eu... Aí, eu tô com 7 pilas pra onde tá Suduto, vamos dar. Alerta para cenas repugnantes. Teve uma vez que eu acabei com o banheiro do Mac da ativação. Que vergonha que fiquei, tio. Que vergonha que fiquei. Mas eu não tinha parado lá pra almoçar. Fui pego desprevenido. Ah, eu não acredito. Segunda vez na história que eu esqueço colher. Será que aqui tem colher? Ah, que merda, tia. Que merda. Que anticlima que está dando. Que merda. Enfim. Esqueci a pá. Eu juro que eu tinha até esquecido, mas teve um comentário em cima de um comentário no vídeo de ontem que brilhou pra mim agora. E até vou ver quem foi que fez pra... eu não consigo mais, eu descartei a notificação. Mas enfim, dei uma olhada nos comentários do vídeo de ontem. Ontem de noite eu vi uma mensagem, uma sugestão de pauta. E esse colega que me sugeriu, eu acho que ele não sabe que meus vídeos não tem pauta, né? Me encomendou um vídeo, entre aspas.
pensando o que passa na cabeça dele em relação à minha pessoa. O que ele pensa que eu sou? Um ator, sei lá, produtor de conteúdo digital. Não sou? Tô no lugar errado então, né, tia? Mas ele me sugeriu, um colega. Eu tinha esquecido, eu não ia nem comentar a respeito, porque eu li ontem de noite e só achei engraçado. Mas gera uma fala, pelo menos da minha parte, a respeito. Enquanto eu me movimento em direção ao Zafra Ipiranga, se não tocar Comfort, eu comprar uma colher e almoçar. São 13h15 da tarde. Que raiva que eu tô passando em relação a isso. Segunda vez na minha vida como motorista de aplicativo, que eu esqueço a colher. E esqueci. Ponto. Acontece. O colega sugeriu que eu fizesse o dia do sim, um vídeo do dia do sim, que segundo ele é ligar o aplicativo e aceitar tudo. O que vier eu aceito. E vou indo. Passando raiva, daí dizer assim, pra gente dar risada passando raiva de ti. Cara, eu pago as minhas contas com isso aqui. Não com esse vídeo. E sim com os meus passageiros. Quem paga as minhas contas são os meus passageiros. Se eu sair assim, do jeito que tu quer, porque tu quer, eu não vou ganhar dinheiro, eu acho, né? Vou me incomodar, vou me estressar. 698 vai tu te fuder, né? É isso que tu quer que eu fale, que vê? Sim? Então tá, tô me estressando agora contigo, merda. É isso que tu quer que eu me estresse? Tô me estressando contigo. Cria vergonha na tua cara. Hã? Encomendando pauta pra me ver passando raiva, tá vendo? Tô passando raiva agora. É isso que tu queria? Eu tinha esquecido disso. Daí um colega veio agora e comentou em cima desse comentário: vocês estão querendo que o gordão... Nada contra o gordão, tá? Mas foi assim que ele... Fica à vontade de me chamar de gordão. Estão querendo que o gordão pare de gravar de novo? Se for assim, às 2 horas ele aborta e vai pro Cafofo. Deu vontade de fazer isso agora. Não por causa do comentário dele, e sim por causa da minha pá, que eu esqueci, de raiva. E porque tá uma merda o movimento hoje. Porque hoje é quarta-feira, eu me dei conta que este ano, pelo menos, as quartas-feiras têm sido o pior dia das semanas. Pelo menos o sentimento é esse. Uma em cima da outra, quarta após quarta. Parece que todas são piores, né? Eu não conseguia entender exatamente o que acontece nas quartas-feiras, o que tem acontecido nas quartas-feiras, que sempre o movimento é uma merda. Sempre. Então, voltando ao colega que sugeriu que eu fizesse qualquer vídeo sim, ou vídeo não, ou vídeo... Cara, se eu tiver que sair fora do meu trabalho e correr risco de não fazer a minha meta, eu não vou fazer. Porque em primeiro lugar, talvez eu esteja errado nesse ponto, talvez eu devesse deixar como prioridade esses vídeos, né? E ficar rico milionário. Mas não é o caso. Então, em primeiro lugar, eu saio para ganhar dinheiro para pagar as minhas contas. Como que eu ganho dinheiro para pagar as minhas contas? Carregando passageiro para cima e para baixo. Então, se qualquer coisa me atrapalhar nesse sentido, não vai ser feito. Não vai ser feito. Ah, mas se eu conseguir conectar uma história num lugar e daí gerar um conteúdo, beleza. Trabalhando do meu jeito, show de bola. Pode ser que eu faça. Agora, sair de casa para aceitar tudo que vier, eu ver o que vai acontecer, pra eu passar raiva e tu rir da minha cara, vai tu te fuder, ô merda. É que agora rola alerta para cenas repugnantes, só para não passar batido. O cara não tem minuto de sossego mesmo, né? Cheguei aqui depois desse último take de histerismo da minha parte, quase me caguei dentro do carro antes mesmo de ter almoçado. Eu cheguei aqui e pensei, eu tô pifado pro banheiro, depois descemos, compramos uma colher e damos no meio, né?
Abri a porta, só escutei aquele grito lá do fundo. Agora tu veio, merda! Rodrigo, aqui num golzinho branco, tirando um dessa. Pelo menos a comida é boa. Aliás, vamos combinar. Essa vida é uma merda, né? Mas é boa pra caralho. Poderia ser merchan. E aí, o gurizado da Fruc, vamos colar no canal aí, ó. Água saborizada, água da pedra. Uma delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Vamos pra esteio então? Vamos pra esteio. Como diz o Jean, só vou saber se eu vou conseguir corrida pra voltar se eu for. Essa semana eu fui 2 vezes pra Cachucha, segunda e terça. A primeira foi mais fácil de voltar. Não, a primeira eu voltei vazio até o posto sim da Fiergs, né? Depois de lá eu segui trabalhando. E ontem passei raiva, perdi tempo e voltei pra uma migalha. Hoje talvez seja diferente ou não, né? Mas nunca saberemos se eu não for. Vamos lá então, tocou aqui no Ipirangão, 3377 da Ipiranga. Ai, ai, deixa eu só colocar um cheirinho aqui, que a comida tá bem temperada. E, enfim, né? Eu sempre falo que não quero que ninguém coma no meu carro. Pelo menos eu tenho que deixar o carro cheirosinho depois que eu comer no meu carro. É o mínimo que eu tenho que fazer. 47 pilas, eu não vi quantos quilômetros são, mas aqui dá uns 30 quilômetros para esteio, né? Acho que é isso. Não vai ser uma relação melhor que essa, com certeza não. Ainda mais nesse horário 15 para as 4 da tarde. Eu chego lá umas 4h20, 4h30. E vamos ver se eu consigo corrida para voltar ali, né? Sei que tem algumas fábricas ali naquela região de Sapucaí e Esteio. Pode ser que tenha alguma demanda para cá. Mas pelo menos se vier, volto no contrafluxo. Vamos ver, vamos dar ali. Vou ativar o modo Jean então. Faz tempo que eu não faço isso, não. É que Cachucha é bem coladinho, né? Cachucha não dá nem pra dizer que é nojeira. Cachucha não é nojeira. Cachucha é mais rápido do que ir pra Zona Sul, por exemplo. Dependendo do horário. Agora falando sério, essa aguinha aqui, água da pedra saborizada, o Felipe, meu filho, me convidou esses dias, faz 2, 3 semanas atrás aí. Andaram com uma geladinha, me deu pra tomar, não acreditei. Pensei, mas preciso colocar uma vodka aqui, um gin. O drink tá pronto, não precisa fazer mais nada. 2 pedrinhas de gelo, uma dosezinha de destilado, escolhe o teu preferido aí e completa com isso aqui, é uma delícia. Infelizmente eu não comprei a vodka agora. Vontade não me faltou. É porque eu não tinha o copo. Se eu tivesse que comprar o copo além da colher, ia gastar muito. A conta fica muito alta. Não ia dar certo. Mas falando sério, bem boa a água. Água com gás saborizada. Esse aqui é o sabor limão e alecrim. É o mesmo que eu tinha tomado com o Felipe. Eu vi que tem outros lá, frutas vermelhas, não sei mais o que é e tal. Ainda não sou patrocinado pela Fruc. Ainda. Quando for, eu vou estar tomando Bela Vista aqui, vou estar tomando energético leve e outros produtos por sinal aqui, ó, há muito tempo. Essa aqui até já caiu o rótulo, ó, né? Mas pela tampinha vocês podem ver, ó. Água da pedra. Muito tempo que eu já consumo os produtos da Água da Pedra. Sempre quando eu compro água para trocar a garrafinha, que por sinal tá na hora já, acabei de dar conta disso. Eu sempre vou lá e compro 6. Água mineral com gás, Água da Pedra. Eu tomo aquela água ali e uso a garrafinha durante 2, 3, 4 semanas. E assim vou fazendo ao longo do tempo, né? Daí a água que eu vou repondo é a água da torneira mesmo. Eu tomo água da torneira, sem medo de errar. É bom, me alimenta de anticorpos. Chegando aqui então no Pirangão, pegar a Viviane, levar ela para Esteio, ativando assim o modo Jean. Adivinha onde ela tá? Acho que já foram 3 ou 4 corridas canceladas hoje porque o passageiro apareceu. E não teve nenhum embate, nenhum girateta. Não teve uma conversinha que eu tive de arreganho com a mulher lá no Rossi. Tirei ela pra otária, ela me tirou pra bobo.
E a gente ficou naquela conversinha fiada depois que ela apareceu. Já veio com tudo. Tá no elevador, diz ela. Eu vivi no bus, eu tô na parada do ônibus. Pararam lá na frente pra cancelar essa corrida. Não vão fazer força pra fazer viagem ruim, né? Sim, pra mim, ir pra Esteio essa hora é ruim. Ó, vai vir uma pessoa correndo lá, será que é ela? Se é ela, ela marcou não, deve ter pegado o T1. Marcou a portaria errada, porque ela marcou de trás ali, o 3377, aí na frente é o 3421. Se for essa aí eu vou cancelar. Não sei se é. É ela. É Viviane? Tá cancelado já, senhora. Só me deixando a parada do bus ali. Vai demorar pra conseguir carro pra Esteio agora, tio. Infelizmente. Isso é pra aprender a não chamar o carro de dentro de casa. Eu não tô aqui pra fazer favor pra ninguém. Libertar. Esse é o nome do passageiro que eu vou buscar agora. Libertar. Vamos junto ali. É aqui na Praça Japão, 15 pila lá pro Morro Santana. Jardim Ipu, na verdade, José Bento Corrêa. Jardim Ipu, quase Jardim Itália, qualquer coisa que o valha. Libertar, deve ser espanhol, deve ser hablante de espanhol, né? Deve ser sobrenome dele. É num clube inglês que eu tô indo buscar. 380 da Furriel é clube inglês, né? É clube inglês. Inglês. Não é inglês, é inglês. Vamos ver. É o nome da empresa, daquela gorda fedorenta com cara de capivara mal educada. Que veio atualizando o feed do TikTok dela. Sabe esse monte de vídeo aleatório? Por sinal, não sei se você sabe, eu tenho um perfil no TikTok também, Diário de Uber Oficial, igual do Insta. E tá bombado, vocês sabiam? Só que lá não me deu trabalho de ler os comentários. Eu sei que tem muito ódio lá, mais ódio do que no Instagram, inclusive. Então eu só coloco lá todos os dias meus takezinhos, saio fora e finge que vou a merda. Eu de vez em quando dou uma espiada nos comentários. E daí tem uns, né? Enfim, aquela coisa toda. Eu já fecho o aplicativo. @Diário de Uber Oficial no TikTok e no Instagram. Se vocês não me seguem, fica a dica. O Instagram eu tenho dado tenho tomado mais cuidado, assim, tipo, não encher de merda e tal. Mas é só o que eu faço, né? Não tem como não encher de merda, é só o que eu faço. Tô com uma vontade, sabe de quê, pessoal? Se eu tivesse combinado, já tava em direção ao Cafofo, de ir pra casa, abrir uma live e falar um monte de merda. Falar. Podcast eu comigo mesmo e vocês me assistindo, me escutando. Mas não combinei com ninguém, né? Outra vez que eu fiz isso, flopou a live. Ninguém sabia que eu ia estar ao vivo. Tava todo mundo trabalhando, era um dia de semana também, como hoje. Então não é interessante, eu preciso pelo menos avisar, com pelo menos um dia de antecedência, para que o pessoal se organize, né? Mas era isso que talvez eu precisasse, desabafar, falar um monte de coisa. Um monte de coisa guardada aqui enfim, tô aqui na rua José Bento Corrêa, são 4:30 da tarde, trouxe a moça pra cá. E eu vim pensando, a primeira bobagem, a primeira nojeira que tocar, eu vou. Ele trocou 13 pila. Eu vim pensando, só pensando, né? Tocou 13 pila, 25 minutos pro Rua dos Maia. Senão eu não tenho energia pra isso. Se me pagasse 25 pila, eu ia pra Rua dos Maia. Não tem nenhum problema com a Rua dos Maia. Eu falei 13 pila pra 25 minutos, uma viagem cheia de trânsito. Não. É assim que tá hoje, quarta-feira. Inacreditável. Quando eu comecei lá atrás, em 2017, todo mundo falava que a terça-feira era ruim. De fato, a terça-feira ela era um pouquinho abaixo do normal. Mas o pessoal acabava com a terça-feira. Dizia que terça-feira tinha que ficar em casa, de terça-feira que tinha que folgar, E eu comecei. E eu e o Juliano. Eu não sei se eu já falei isso alguma vez nesse canal, mas eu devo 90% das minhas sacadas. Sacada é aquela coisa tipo,
É isso. A questão do travesseiro, eu não inventei, não saiu da minha cabeça, não foi sonhando que eu cheguei, vamos definir uma área do travesseiro. Não foi isso. Juliano me ensinou, não sei se por osmose ou qualquer coisa que o valha, né? A gente trocou muita experiência. Não sei onde está o Juliano hoje, eu tenho que conversar com ele, mandar mensagem para ele. É só mandar mensagem, né? É simples, mandar mensagem aí, tia, o que tá fazendo na vida? Desapareceu assim como quem vai a merda. Se afastou ali em determinado momento. A gente trocava muito, né? Se encontrava quase que diariamente, tomava um cafezinho no Black lá, no Pegasus, né? Enfim, daqui a pouco as coisas vão se afastando. Quando vê, tu não fala mais com a pessoa, né? E é assim que foi. Mas o Juliano tinha umas sacadas assim, tipo, impressionante. O cara nunca foi mais novo que eu, inclusive. Deve ter o quê? Hoje eu tô com 47, deve estar com 35, talvez. Bem mais novo que eu. E nunca foi taxista, nada, pra justificar a experiência e conhecimento de demanda. Cara, é impressionante. Um abraço pra ti, Juliano. Espero que um dia chegue pra ti esse vídeo. Né? De posicionamento e tal. Ele não saía da auxiliadora. Ele chamava de auxiliadora. Ele não saía da auxiliadora, só fazia a corridinha lá. E eu, mas só um pouquinho, tio. Vamos fazer uma corridinha pro Rubem Beto. Não. Daí com o tempo o cara vai se dando conta que, não precisa fazer a corridinha pro Rubem Berta. Faz 3 de 7 ali no travesseiro, que é muito melhor que fazer uma de 25 pro Rubem Berta, por exemplo. Né? Só fazer as contas. E entre outras coisas também, não é só isso. Por exemplo, não trabalhar de noite. Eu adorava, vamos pra Nojeira, vamos trabalhar, vamos levar pra CB, vamos buscar na CB. E o cara disse, não, eu tenho pavor de bêbado. Hoje eu tenho mais pavor que ele, eu acho, de bêbado. Pavor de bêbado. Não consigo mais. Não passa mais na minha, né? Quer me ver mal é me fazer trabalhar à noite carregando essa gente. Mas por que eu tava falando isso? O Juliano apareceu assim na história como quem vai a merda. Me perdi no raciocínio. Completamente. Eu tô completamente desfocado hoje. Enfim. 2017, sim, tá. Deu o Juliano que um dia me falou, não, só um pouquinho, vamos aproveitar esse vácuo. Tá todo mundo parando terça-feira de noite e vão trabalhar na volta da URGS. A volta da URGS, ele também me deu a morta. Vão trabalhar na volta da URGS. Porque lá tá cheio de playboyzinha que vai pra CB, viagem de 1 km pagando com dinâmica, na época 2.0, lembram? 1.8, 12, 13. É a mesma coisa que pagam hoje, quando tem 5, 6 de dinâmica. Na verdade é a mesma coisa. Mas eram viagens rápidas, curtas, que tu fazia 70 pila na hora, bem trabalhadinho. E muitas vezes eu fiz isso. Então, tipo, a terça-feira era o dia de fazer a gordurinha do início de semana, tá ligado? Assim como sexta e sábado. Tu saía fazia ok na segunda-feira, terça-feira de noite. Quase que dobrava a meta do dia. Não sei se você tá entendendo, acho que não é. Não, também esteja exagerando. Talvez esteja exagerando. Mas o Juliano me deu essa dica. Então, terça-feira. Assim, tudo isso pra dizer que pra chegar na quarta-feira, que a quarta-feira agora é o pior dia disparado. Na época, quando eu comecei, então, agora sim. Quando eu comecei lá em 2017, diziam que a terça-feira era uma merda. Era mais trancado, o trânsito era mais pesado e tal, né? Não tinha festa, não tinha, né? Mas tinha essas questões, muita gente parava também. E daí, se estivesse bem posicionado e tal, tu conseguia. Agora, quarta-feira, não tem mais como defender. Pra começar, tipo, depois das 8 da noite, não tem mais como trabalhar de noite. Quando voltar às aulas da URGS e da PUC, talvez dê uma melhorada. Porque o que tá acontecendo hoje, tipo, né, virar a chave ali. Chega de falar. Chegou pra casa e foi uma live. Falar tudo de novo. Não vou. Não sei avisar vocês. Tem que organizar isso aí direitinho. Deixar o pessoal avisado. Daí quem quiser ver, tá tudo certo. Se organiza também. Para de trabalhar, ou para no posto, ou vai para um bar e pede pro garçom colocar na Smart TV do meio do bar, imagina lá na CB. Vamos se organizar, uma meia dúzia de vocês, eu fico lá no Cafofo do Sol, enchendo o aplicativo de bobagem. Eu fico lá no Cafofo do Sol, você se organiza uma meia dúzia, vão lá e fecha um Cavanhas da vida. Fecha não. Combina com o garçom, cara, podemos transmitir aqui uma live no YouTube? Tá lançada a ideia. Hoje tá assim, para um pouquinho, anda um pouquinho, ganha um pouquinho, descansa um pouquinho, para um pouquinho de novo.
e recusa bastante, recusa. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 150 quilômetros, 12 pila pra Ijuí, pegar na circular, vamos dar no meio. Agora tu veio merda. Amém. Vamos ver se dá tudo certo então. E mais uma vez eu vou pedir desculpas por não lembrar o nome do colega que me deu uma dica essa semana, que eu espero que dê tudo certo, né? Vamos ver agora então, são 5h26, mais uma vez que eu fiquei uns 15 minutos na Nilo Peçanha, Nilópolis na verdade, estacionado aqui entre as ruas, essa de cima e a de baixo, entre a Amélia Teles e a rua da Praça Encol ali. Tava ali parado na frente do prédio. 75 São Léo, 1h08. Aceitei. No Tururu. E eu me mijando que estou, mas vamos dar, vamos assim mesmo. E só que tem retorno, pegar lá em cima na elevada Danilo, tá dando 8 minutos de deslocamento. Eu vou demorar 2 vidas pra chegar lá, só que eu me lembrei, enquanto avisava o Jean, que eu liguei o modo Jean. O cara não basta ligar o modo Jean, tem que avisar, Jean, tô ligando o modo Jean, tudo bem pra ti? Que teve um colega que mandou mensagem esses dias agora, foi terça-feira eu acho, anteontem, segunda-feira, sei lá, me dando a dica, tá tendo um evento na Unicinos da SAP, empresa de tecnologia, ou será que é a semana passada? Agora eu já não sei se não era semana passada essa mensagem. E que tá se encerrando em torno de 7h30 da noite. E que lá daí as corridas vêm pra cá. A maioria das viagens sai de lá pra cá direto. Então vamos ver, né? Como diz o Jean, eu tentei argumentar mais cedo quando eu recebi a chamada pra esteio. Eu não sei, se eu não for, não vou saber, né? Se eu não for, não vou saber se eu vou voltar ou não vazio. O que eu sei é que tá uma merda, isso eu tenho certeza. Vamos se mijando então. E louco pra cancelar eu já tô. Confesso pra vocês que tô com o dedinho nervoso pra cancelar essa corrida. Porque estourou mais 5 de dinâmica agora, porque deu uma chuvinha. Só que não dá, não tá dando pra trabalhar. Não toca Comfort e o X toca longe pra buscar. Essa já tá fazendo de propósito, pra nos enlouquecer. Então essa que eu vou garantir 75 nessa hora, vai ser a melhor hora do dia. E quando eu chegar lá, vou ter R$220 às 7 horas da noite em São Leopoldo. Que desespero, né? Com sorte fecho 300 voltando pra casa. Tem jogo do Inter também. Se bem que o pessoal de São Léo não vai se abalar pra vir pro Beira-Rio pra ver Inter e São Luís, né? E se vierem ver Inter e São Luís, eles vão vir de trem, né? Não vão vir de Uber. Mas também é uma possível demanda. Enfim, vamos dar. Desistir. 19 pilas da Carlos Gomes para Alberto Silva. Essa eu não vou desistir. Não vamos combinar. Tem hora para fazer tudo. Agora não é uma hora para ir para São Leopoldo. Ainda mais que começou a chover aqui em Porto Alegre agora, nesse instante mais forte. E aí, ó, a passageira nem tá na frente. Passando agora em frente. Não, ali, ó, ali na outra. Não, tem um pessoal aqui na frente, sim. Mas enfim, não vai comigo, infelizmente. Vou pegar aqui na Carlos Gomes 19,87 para Alberto Silva, 20 pila de Comfort, 19 com 10 de Comfort, 17 minutos. E eu acho que é mais inteligente da minha parte. Eu acredito sim que é mais inteligente ficar aqui nesse horário agora. Agora são 5h30 da tarde, começou a chover. Não tem por que eu arriscar fazer uma viagem de 1h08 numa BR-116, que é sempre trancada, sempre uma surpresa. Eu não sei a qualidade do passageiro, se é um passageiro ok de boa, se é um passageiro abusado, aquela coisa toda. Eu fui ver a nota, é uma viagem para terceiros. A Bruna chamou para fulano, eu não lembro o nome dela. Vitória, eu acho, Valentina, sei lá, alguma coisa assim. Ou a Vitória chamou para... Isso, a Vitória chamou para a Bruna. Disse, não, então... Não sei nem nota do passageiro, né? Enfim. Não vamos para São Leopoldo. Talvez eu me arrependa profundamente. De qualquer maneira, fico o agradecimento à dica que o colega me passou. Poderia dar certo, chegar lá e pegar uma de 60 pila para voltar, por exemplo. Eu voltaria em meia hora, porque daí era o contrafluxo. Seria bem mais rápido para voltar, sem dúvida alguma.
E daí valeria a pena, mas é tudo no C, né? Eu acho que em 2 horas eu faço 80 pila aqui, né? Eu acho. Espero, vou trabalhar pra isso. 19 já tem agora, a partir de agora. E depois é só correr atrás. Se eu contar, vocês não vão acreditar, né? Ah, que diazinho que não é pra ter saído de casa hoje. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Cheguei aqui pra pegar a moça. Agora tem que voltar aqui. Eu quero ir lá no posto do Borba mijar e parar um pouquinho, descer do carro, zerar a cabeça. Assim, pego a Guaporé aqui à direita, tá? Fechou. Desço aqui em Guaporé. Tava a moça aqui esperando na chuva e um guri, filho dela, 7, 8 anos de idade, sentado no canteiro da frente do prédio ali, mexendo na terra, batendo com uma pedra no chão, assim, como se estivesse cavocando. E daí ela me viu, chamou o guri se levantou, só fez assim com os braços, ó. E ela começou a limpar o guri rapidão, assim. Não, só um pouquinho. Eu vou contar pros guris, mas eles não vão acreditar. Que diazinho fudido esse. Que diazinho fudido. Fudido. Talvez eles não estejam afim. De fato não tava. Eu não esteja afim. De fato não estava. Desde o começo não estava afim. Hoje não está afim. Literalmente eu não estava afim. Não sabia por quê. Agora eu tô vendo. Mas só para concluir o raciocínio de antes do take anterior, se eu não acreditar no meu discurso, ninguém vai acreditar, né? Então eu não posso aqui pregar viagem curta, viagem não sai de Porto Alegre, viagem dentro do travesseiro e fazer uma viagem para o Leopoldo às 5h30 da tarde. Não posso pregar isso, não posso fazer isso. Se eu fizer, eu faço escondido, eu não conto para ninguém. Mas não é do meu estilinho isso aí, né? Eu gosto de contar tudo que eu faço. Se der boa e se der ruim também. Que nojo. Bagé, essa esquina é muito perigosa. Guaporé com Bagé. Guaporé parece ser preferencial. E a Bagé o pessoal desce chutadinho. Eu muitas vezes descendo a Guaporé quase dei no meio das SUV. E agora quase aconteceu o contrário. Vou ali então dar uma resetada de 2 minutos só para descer, mijar, tomar uma água, comprar um cigarro, fumar um cigarro. 7 minutos pode ser? E depois ligar o aplicativo de novo. Tentar salvar alguma coisa, né? Tô com 178 eu acho agora. Acho que é isso. Quase 6 horas da tarde com 178. O resultado é justamente reflexo da minha disposição pra... E eu não posso colocar a culpa em ninguém hoje. Tá, tudo bem, o estagiário tem a sua responsabilidade. Mas eu não saí a fim de trabalhar hoje, essa é a verdade. E fiquei procurando pelo em ovo em todas as corridas. E na maioria delas eu encontrei. Tudo bem que eu não tô afim. Tudo bem, não tô afim, assumi isso. Mas hoje ninguém me ajudou, né? Carlos Gomes 403. Estou eu aqui parado com o pisca-alerta ligado às 6h03 da tarde, trancando o trânsito. Ninguém tá buzinando, pra minha sorte. Esperando o Matheus. O bonito não tá pronto. Cara, que coisa de louco que tá sendo isso hoje, sabe? Parece que é uma coisa atrai a outra. Corrida boa, 20 pilas pro campus do Vale, campus central da URGS. Caí lá no meio da tranqueira, no meio da confusão, no meio da dinâmica. Cadê o Matheus, tio? Já abriu, já fechou, E o bonito tá lá, sei lá onde, no escritório. Prédio comercial isso aqui. Tá ali ele vindo bem devagarinho, ó. Olha só que cara de pau, tia. Que cara de pau. Que filho da puta. Matheus? Só pra comprovar como eu tô desfocado hoje, literalmente. Eu comentei em algum momento desse vídeo que hoje tem jogo do Inter, que eu tinha que me organizar na hora de ir embora pra não passar no meio da tranqueira, né? Sim, hoje tem jogo do Inter em Ijuí. Uns 400 quilômetros de Porto Alegre. Na minha cabeça era no estádio do Beira-Rio. Enfim, é assim que estou hoje, né? Por isso talvez ter fechado R$213 às 6h30 da tarde. Que loucura. Parei aqui na Loureiro da Silva, vou esperar ver se acontece alguma coisa.
Eu tô num lugar que é proibido aqui, mas vamos cuidar para que não venha ninguém me incomodar e esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. 8h20 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. O estagiário acho que ficou com pena de mim e me mandou pra casa. Ou com raiva de mim, não sei. Eu também tô com raiva de mim. Agora Mariotota, bairro Tristeza, na sul de Porto Alegre, tocou. Assim como quem vai a merda lá da PUC, aqui pra Travessa Nossa Senhora de Lourdes. Pela tranqueira da Cavalhada, tá todo mundo em Porto Alegre já de volta ainda. Fazia muito tempo, eu sei que a Cavalhada é um dos piores trânsitos da cidade nesse horário. E o trânsito vai até agora, continua ainda. Já são 8h20. É tão ruim ou tão pesado quanto uma Assis Brasil, uma Independência no final de tarde. Só que lá 7h30 já eras. Aqui continua até esse horário. Fazia tempo que eu não passava por aqui nesse horário. Passo na Cavalgada todos os dias, na verdade, mas não no horário de tranqueira. Desde lá da Nonuai e provavelmente até ali depois do Zafre, tá tudo parado. Mas enfim, faixa da direita, quando eu cheguei na faixa do bus já era 8 horas exatamente, vazia. Peguei aqui, ó, e cortei todos os amadores enfileirados e empoleirados na faixa central e na faixa da esquerda. Por 1 minuto eu consegui isso. Se fosse um pouquinho antes, eu teria que ter entrado na fila também. Então fechei R$300. E de novo, eu tô saí desfocado. Não tava afim, não tava. E daí tudo que era empecilho que a gente lida todos os dias, pra mim se tornou. Tô com uma coceira no pé é viagem, né? Então deve ser isso. Tá na hora de sair pra viajar, só falta grana. Só falta grana pra ajeitar as coisas, largar tudo e pegar a estrada. Mas tem tempo ainda. 2030, 24 de abril de 2030, quando eu completar 52 anos de idade, eu largo fora. Diário de um Uber na estrada. Enfim, começou a chover mais forte. Agora pela primeira vez no dia eu peguei uma chuvinha mais forte. Não sei se já estava chovendo aqui na Zona Sul antes, mas é na região central, Zona Norte da cidade. Isso não aconteceu por praticamente nenhum momento do dia, pelo menos aonde estava. Cansado, mais a cabeça do que o corpo, na verdade. Mas vai ser bom eu parar um pouquinho antes e resetar o ânimo, né? Resetar a disposição. Ver o Jornal Nacional, que faz muito tempo que eu não vejo. Assistir um futebolzinho. Eu sei que tem jogo do Santos, do Neymar. É pra isso que ele veio, né? Pra pegar espectadores que nem eu, que nunca assiste o jogo do Santos. E hoje vai assistir só por curiosidade, né? É só pra isso que ele veio. Pra jogar bola? Aqui não, né? Aqui não. Essa é a minha opinião. Marketing. Se tem alguém que sabe fazer dinheiro na vida, é ele. Chega de falar bobagem por hoje. Falei bobagem demais. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Só para não passar batido, a Otto Niemeyer, ainda mais em dia de chuva, me provoca arrepios. Já tive dois incidentes que me causaram o carro aqui na Otto. O primeiro foi em agosto de 2020, primeiro ano da pandemia, quando eu rodava com um caralho voador, vocês lembram? Caralhinho que eu tinha da Localiza. Uma segunda-feira de manhã, eu vinha no contrafluxo e o meu colega, nosso colega, o seu Versa, depois que ele passou esse próximo quebra-molas que eu vou passar agora, ele
atravessou este quebra-molas aqui, ó. Pegou no sono, entrou na contramão e me deu no meio. Graças a Deus ninguém se machucou, ambos estavam devagar, eu devia ter uns 20, 30 por hora e ele também. Mas deu perda no... Não deu perda total, mas enfim, a localiza levou o carro e me deu um arco vermelho. Lembra do Agostinho Carrara? Ele mesmo. Eu fiquei com arco vermelho há um bom tempo. Depois eu peguei um outro casinho da própria localiza, foi quando eu vim pra Cove e peguei o Nego Velho. E na última quadra aqui da Otto, em janeiro do ano passado, naquele temporal, naquele dilúvio que deu em questão de meia hora, acabou com a cidade, lembra disso? Ficamos uma semana sem luz. Aconteceu na terça-feira de noite, o vendaval, e eu só fui conseguir pegar este carro aqui na segunda-feira seguinte. O que aconteceu? Que eu entrei numa barriga d'água que tem aqui, e aqui, ó, esses dias eu vinha vindo de noite, deu pra perceber direitinho, existe de fato uma baixada. Lá do outro lado tu não enxerga a rua, né? Só que no dia a dia o cara não se dá conta, e aquele dia eu não me dei conta. Entrei aqui, depois de fugir da cavalhada que estava inundada pelo arroio que passa ali. Eu estava no Zafari, saí dali, tinha acontecido tudo que aconteceu, eu não vi a chuva, só vi vento. Pensei, não, vento a gente só dizia das árvores. Entrei aqui por dentro, saí contramão na Padre Reus, entrei aqui por dentro. Demorei uns 20 minutos, porque a maioria das ruas estava interditada por árvores caídas, até que eu saí lá em cima, na Vitor Silva, e daí vim pela cavalhada, pela Otto, como estou vindo agora. E quando eu passei essa sinaleira, exatamente aqui, ó, próximo dessa banca de revista, aqui à minha esquerda, bem por aqui assim, ó, eu peguei a água, porque logo na minha frente tinha passado um carro, eu achei que dava, e eu não passei. Passei a noite inteira aqui em frente à Magazine Luiza, porque depois de uma meia hora passou um tempo pra velho caindo uns pedaços, mas caindo uns pedaços. Passou na água, dando risada na minha cara, parou depois que ele passou do alagamento, desceu do carro, veio perguntar se precisava de ajuda. Eu disse, cara, já chamei o guincho, mas vai demorar um tempo. Como tu pode me ajudar? Eu disse, não, deixa eu te tirar de dentro d'água pelo menos. Tu consegue? Perguntei pra ele. Eu disse, claro. Deu uma ré, entrou na água com o carro dele, sacou uma corda que ele tinha dentro do carro, amarrou e me tirou, puxando, e colocou em cima da Magazine Luiza, ali em cima da calçada, na frente da Magazine Luiza, e zarpou. Um anjo, sabe o que? Um anjo. Não peguei nome, não peguei placa do carro para agradecer. Eu estava completamente transtornado, não sabia o que seria daquela noite. Passei a noite inteira ali. Lá pelas tantas acabou o sinal de celular. No começo eu tinha ainda sinal de celular, então eu consegui avisar quem tinha que ser avisado. E 10h30 da manhã da quarta-feira chegou o guincho que levou o Gaspar anterior. Era igualzinho a esse, era D19. Esse aqui é o D28, da mesma série, da mesma turma, da mesma família, da mesma frota. E tô com ele até hoje. Só para registrar, porque não pegou essas duas histórias que aconteceram aqui comigo no Diário de um Uber. O alagamento eu não registrei, eu não estava gravando naquele dia e só fui falar para vocês tempo depois. E a batida do carro eu não lembro se gravei ou se não gravei. Mas já falei, já comentei isso várias vezes aqui. Então cada vez que eu passo na Otto, principalmente em dias de chuva, me dá arrepios, né? Porque a Otto é uma avenida bem movimentada, patati patatá, e é inevitável que essas lembranças me venham à cabeça. Pronto, agora já estou aqui na Vicente Monteja, quase chegando em casa e parece que estamos sem luz. Puta que pariu, só que me faltava essa. Não faltava mais nada, né? Parece que estamos sem luz. Não há o que não acha, né? Talvez esse vídeo demore para subir, pessoal. Mas vocês só vão ficar sabendo quando ele subir. Ah, que merda, por essa eu não esperava. Sem luz, tio. Parece que tá tudo sem luz aqui à esquerda. Me fudi. Ah, não sei, se não liga o aplicativo eu sigo trabalhando mais um pouco, né? Se eu chegar aqui em casa e tiver sem luz, eu ligo o aplicativo
e sigo trabalhando mais um pouco. Segue o jogo então, realmente tudo sem luz aqui no Café do Sol. E a Marie Vitória, não sei o que, acho que é esse o nome dela. Tá em 4, ó. Tá em 4 passageiros. Pegar ali na Solomone. O lugar chama-se Cai Pra Dentro. Nunca ouvi falar, não sei do que se trata. Vou esconder meu lixo aqui. É, isso aí só. 27 pilas lá pra Pedro Weingarten, para o Rio Branco, bem no meio do Travesseiro. Ah, meu Deus do céu. Não precisava ter vindo tão cedo pra casa, né? Seguia trabalhando. Agora vamos voltar ali. E depois voltamos de novo. Ficar em casa sem luz não tem o que fazer, né? Eu vou enlouquecer daí. Já tô louco. Vou pirar. Vamos lá então. Segue o jogo. Não terminou o vídeo ainda, pessoal. Apesar da finalização anterior, segue o jogo. Ó, talvez aqui esteja um dos argumentos da falta de luz, ó. Tem uma árvore caída bem no meio dessa rua aqui, a Napoleão, não sei o que é. Que eu passo todos os dias com vocês de manhã quando eu tô começando. Dá pra passar? Aqui dá. Lá pra frente dá também. Eu vi uma moça correndo no escuro, apavorada, coitada. Deve estar, né? Ó, pelo jeito teve vento na Zona Sul. Eu não vi vento hoje. Também que deixei minha janela tudo fechada. A moça tropeçou, quase caiu. Tá correndo, apavorada. Tirar os olhos, luzes dos olhos dela. Enfim, é um poste torto aqui, ó. Meu Deus do céu. Foi só aqui a função, pro jeito. Só aqui, lá na frente já tem luz, ó. Bom, ali na horta onde eu tava, que fica menos de 2 km daqui. Tava tudo normal. Agora eu quero ver entrar no Vicente Montes desse jeito, dessa escuridão. Aqui vai, agora tem que ver lá direitinho. Deixa eu... Me dá espaço, meu. Não vai me dar espaço, filho da puta. Como tem gente mal educada nessa vida, né? Aqui normalmente o pessoal que conhece dá espaço, porque o pessoal sabe que é difícil. Mas esses aí estão com mais pressa do que eu, ó. Ele deu os luz alta, ó. Eu vou ligar um alerta para agradecer para ele, né? Sinal de agradecimento, só para ele saber que eu fiquei satisfeito com a passagem dele. Agora, enfim, vamos voltar ali, pegar os 4 passageiros que eu tenho aqui na frente, no Cai Pra Dentro, e levá-los de volta pro Travesseiro. É, eu fiz bem ter vindo pra casa aquela hora. Pena que tava sem luz. Voltei com aquela corridinha de 27 pilas, que foi boa. 2 casaizinhos que estavam fazendo degustação de caipirinha. Cai Pra Dentro é caipa de caipirinha. É uma loja de drinks e tal, que fornece para eventos. Pelo que eu entendi, um dos casais que eu levei eles vão se casar. Eu tentei dar real para eles, assim, né, falar umas verdades. Tentei, não, pensei. Mas estavam tão empolgados que eu fiquei quieto na minha. Daí eu cheguei lá no Travesseiro, não tinha porra nenhuma pra fazer. E... parece que voltou. O morro tá aqui um tempo. Eu acho que voltou. Que delícia. Sabe a história do bode na sala, né? Já falei aqui algumas vezes. Tava tudo uma merda. Daí chegou lá e colocaram um bode na sala do cara. E daí ficou terrível, né? Ficou terrível. Uma semana depois, o que fizeram? Foram lá e tiraram o bode da sala do cara. E a vida dele virou uma maravilha, virou um espetáculo, né? Porque o bode cagou, mijou, fedeu, gritou, esperneou durante uma semana amarrado no pé do sofá do cara. E depois que ele tirou o bode, a vida dele ficou um espetáculo. Na verdade, ela só voltou ao que era antes, né? E parece que justamente isso. Eu cheguei aqui, me decepcionei com uma simples energia elétrica. Não é simples, né? A nossa vida se move a energia elétrica. E já entrei em parafuso, ansiedade, o que eu vou fazer, não sei. Depois, quando eu tava indo com o casal, eu disse, só um pouquinho, não tem que fazer nada, não tem que se desesperar. É só tomar um banho gelado e a temperatura tá sensacional para isso. Já, apesar da chuva, a temperatura continua alta, né? Deitar mais cedo e dormir e descansar. Enfim, agora eu voltei para casa, tem luz. Que delícia, cara.
É pra isso que eu vivo. Então tá, é isso. Eu acho que esse vídeo vai subir hoje ainda. Assim espero. 10h02 da noite.